Você já parou para pensar? A gente está no final do ano, pois é, chegou. E agora que a gente está nessa fase, já é possível refletir, inclusive, sobre as coisas boas que a pandemia nos trouxe. Uma delas é que muita gente repensou alguns hábitos, entre eles o da alimentação. Assunto para falar com o NutriChef André Luiz da Silva, que está em Belo Horizonte, Minas Gerais. Obrigado por ter aceito o convite. Imagina, Gustavo, é um prazer falar contigo e realmente a matemática que a gente percebe no crescimento aí das pessoas se preocupando com saúde nessa época de pandemia, né? O André, você que atua diariamente com essa questão, você percebeu de fato essa mudança? As pessoas estão mais preocupadas com a forma que se alimentam ou será alguma coisa passageira? Não tinha o que fazer, vou me preocupar então com a minha alimentação. Eu acredito que a gente pode ver aí pelas duas vertentes. Pessoas que se preocuparam mais com saúde, até porque a escolha de alimentos mais saudáveis aumenta a imunidade, e a gente sabe que uma imunidade mais saudável vai aí ajudar o coronavírus ficar mais distante da gente. E pessoas que tiveram mais tempo e que já tinham a vontade de cozinhar, mas pela correria do dia a dia, né, não conseguiam fazer isso, não conseguiam colocar em prática. Então, com a estada mais em casa, com certeza conseguiram aí reproduzir mais receitas, fazer algumas experimentações e virarem chefs em casa. Agora, André, a gente pode também dizer com segurança que algumas pessoas, né, para algumas pessoas, pode ter acontecido também aquele efeito reverso, né? A ansiedade aumentou e elas tiveram problemas com a alimentação. Com certeza, nesse período de pandemia, né, o fato de você ficar mais em casa, entediado, com inseguranças, faz com que um dos gatilhos seja a gente atacar a geladeira e acabar comendo mais e não tendo consciência até do que a gente está fazendo. Às vezes, vendo uma televisão, vendo um filme, você consome o dobro ou triplo da quantidade de uma pipoca, de um doce. Então, muitas pessoas ganharam peso, até porque não conseguiram praticar atividade física, porque não é todo mundo que tem aptidão de ficar fazendo exercício físico aí em casa, mas sim é um dos grandes gatilhos você estar mais em casa, sentindo insegurança e acabar descontando na comida. Viu, todos os dias a gente é bombardeado aí com informações sobre alimentação saudável, né? Alguns alimentos passam temporadas como heróis, depois se tornam vilões. Tem algum segredo, André, para a gente encontrar um equilíbrio no meio de tanta informação? O que é seguro 100%? Olha, primeiro é seguir, né? Hoje as redes sociais aí estão em alta, tanto que a minha rede social acaba sendo uma grande porta de comunicação com as pessoas que me seguem, mas verificar se essa pessoa realmente é nutricionista, se ele é médico, se ele trabalha com saúde, para que essa informação realmente seja verdadeira. Mas, Gustavo, eu acho que apostar numa alimentação saudável de verduras, frutas, legumes nunca vai ser errado em momento algum, independente se o alface hoje vai te fazer dormir melhor ou não, se o ovo hoje em dia é vilão ou não, apostar em verduras, frutas e legumes nunca é demais. Sim. Existe na sua visão, André, uma alimentação ideal? Por exemplo, existem também as dietas da moda, né? Vira e mexe, você tem que valorizar esse tipo de alimento ou outro determinado tipo de alimento. Existe, vamos imaginar um dia, de maneira bem objetiva, tá? Mas durante um dia, e estou falando de maneira geral, homens, mulheres, até crianças. Qual seria uma alimentação ideal? É necessário fazer as 3 refeições ou mais, aquela história de comer de 2 ou de 3 em 3 horas. Enfim, existe um conceito ideal ou hoje depende de cada caso, para cada pessoa? Então, na verdade, na nutrição, especialmente na nutrição funcional, a gente trabalha muito com individualidade, né? Então, como você está falando, a gente vai falar de uma forma generalista, mas o que eu gosto de pensar é na sua vontade. Tem pessoas que às vezes acordam com vontade de tomar café, tem outras que não. Então a gente tem que respeitar a nossa fome, comer quando a gente estiver com fome, eu acho que é essencial. Não há necessidade de 3 em 3 horas você se obrigar a comer, e sim você comer quando está com fome. E acredito que um bom café da manhã é sempre legal a gente comer algum tipo de proteína, um omelete, de repente, até com uma fatia de pão, um café, que acho que todo brasileiro gosta. Depois, no almoço, a gente nunca deve esquecer o nosso famoso arroz e feijão, que está aí, às vezes, meio abandonado por essas dietas que
que acabam sendo muito extremistas. Então, o famoso arroz e feijão nunca tem erro, comendo junto com uma couvezinha já está perfeito, a gente já tem uma proteína completa, daí pode complementar com uma carne, frango, enfim. Hoje em dia tem pessoas que são vegetarianas e não precisam. E na hora do lanche, optar por algum tipo de fruta, e no jantar uma salada com mais algum tipo de proteína já seria aí um dia alimentar de uma forma bem generalista, super saudável. A gente está vendo a imagem de você atuando, cozinhando, e é legal essa profissão. Aliás, são vários profissionais, né, que se colocam como Nutri-Chef. E é interessante porque normalmente os nutricionistas apresentam só aquela tabela, né, André? E é difícil, você tem essa outra visão também que torna esse processo muito mais fácil. Você apresenta também as receitas para as pessoas que são saudáveis. Eu estava lendo um pouco sobre a sua história, me identifiquei muito e posso dizer que é a história de muita gente, independente da profissão que escolha. O menino gordinho que passou a adolescência lutando contra essa situação e depois muda radicalmente a vida. Um processo lindo de transformação, mas muito doloroso. Você consegue imaginar uma forma de corrigir isso ainda na infância? Então, eu acredito que quem tem o poder de compra são os pais, e muitas vezes, pela ausência dos pais dentro de casa, eles acabam compensando dando alimentos que são ricos em calorias. Eu acho que o envolvimento, trazer a criança para o envolvimento no preparo de receitas, explicar os porquês também, eu acho que é essencial, fazendo com que não só a criança, mas toda a família se alimente da mesma forma, de uma forma que tenha aí hábitos saudáveis, vai fazer com que a criança, na primeira infância, tenha essas memórias que leve para a vida inteira. Então, é essencial que a família sempre dê suporte e que todo mundo aí trabalhe junto para que se tenha mais saúde, não só para um membro da família, mas para todo mundo. O André, infelizmente nosso tempo é curto, só para que a pessoa que está nos vendo agora continue esse bate-papo, pode deixar o seu Instagram, como é que é para a pessoa te achar. Você também tem livros publicados, as pessoas podem também encontrar suas receitas e suas orientações, né? Isso, eu lancei um livro agora na pandemia, que é esse aqui. Tem link no meu Instagram, que é @AndréNutriChef. Lá vocês encontram todas as informações. No livro tem 90 receitas saudáveis e super práticas. E foi um presente da pandemia para todo mundo, porque com a compra você ainda ajuda crianças de 0 a 15 anos. Então é um trabalho muito lindo. Perfeito. Muito obrigado pela sua entrevista, pela gentileza. Até uma próxima oportunidade. Obrigado também, boa tarde para todo mundo.